Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a nossa quarta meditação sobre as parábolas do Evangelho segundo São Lucas. E hoje vamos meditar a parábola do fariseu e do publicano, o confronto de duas espiritualidades. No texto, nós encontramos o seguinte: Jesus contou também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este voltou para casa justificado, e o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E é exatamente por isso que Jesus, contando essa parábola, coloca em choque duas formas de espiritualidade. A parábola tem como objetivo confrontar a autossuficiência religiosa de quem não precisa de Deus. É uma denúncia direta a uma espiritualidade falsificada, das aparências, de alguém que se apresenta diante de Deus com os seus méritos, com os seus bons gestos, com a sua fidelidade à lei, mas um coração vazio. Apresenta um conflito interno entre o espaço sagrado do templo e a dessacralização de dentro para fora. Esse é um risco que nós corremos sempre. Dessacralizar aquilo que é sagrado por causa das nossas atitudes e por causa da nossa vida. Jesus contou esta parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. O ponto central da parábola é um desafio ao orgulho religioso. E isso é algo muito sério nas nossas comunidades. Achar que porque nós já estamos na igreja, porque somos batizados, porque frequentamos a catequese, porque participamos de alguma pastoral, ou porque temos alguma tarefa, alguma função na igreja, nós estamos isentos de cumprir ou de vivenciar o amor e a misericórdia. Nós já fizemos o que devíamos fazer, então nós já estamos resgatados, regenerados, já temos a desculpa, ou usamos isso como desculpa para nos apresentar diante de Deus. A parábola é um espelho para todos os que, mesmo dentro da vida religiosa, podem cair na tentação de se julgar melhores que os demais. Nós corremos sempre o risco de, por causa da nossa vivência da fé, porque participamos de um grupo, nós nos considerarmos a parte de toda a história de salvação, ou já nos considerarmos bons demais. Tudo na nossa vida já está resolvido. Esse orgulho religioso, ele acontece de uma forma muito sutil. Quando nós olhamos para as pessoas que estão fora, um certo olhar de superioridade. Aquele fariseu, quando ele chega no templo, ele vê ali um pecador público, um publicano, e ele tem este olhar de superioridade. Ele tem o olhar de alguém que traz em si uma arrogância. Eu já faço, eu já cumpro, eu já tenho os meus méritos. Ele se vale dos seus méritos e não da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Ele se julga melhor do que os outros. Somos bons demais, somos santos demais. Veja, os gestos exteriores, eles não mostram a nossa santidade, ou eles não servem como mostra da nossa santidade. De nada adianta andar com o terço na mão, de nada adianta, por exemplo, usar um véu, se as nossas atitudes não correspondem a isso. De nada adianta dizer que nós vamos à missa todo final de semana,
que nós somos cumpridores daquilo que nos é proposto, de nada adianta pagar o nosso dízimo se a nossa vida não corresponde à santidade que é esperada de uma pessoa que está ouvindo, escutando a palavra de Deus. Se a nossa vida não corresponde a isso, a nossa espiritualidade é falsa. É possível estar na igreja, praticar a fé e ainda assim ter um coração endurecido, orgulhoso e fechado. Nós sabemos procurar a confissão, mas nós sabemos perdoar os outros. Nós sabemos dizer os nossos pecados, mas nós sabemos amar aqueles que pecam contra nós ou aqueles que fazem coisas que nos ferem. Nós sabemos dar o abraço da paz, saudar as pessoas na igreja, mas nós sabemos estender a mão para alguém que precisa. Nós sabemos perdoar dentro da nossa família. Nós sabemos ser alegres num grupo de jovens, no encontro da igreja. Mas nós sabemos compartilhar essa alegria dentro de casa. Nós sabemos compartilhar a verdade da palavra de Deus com aqueles que estão à nossa volta. A verdadeira oração não é entrar no templo, é entrar no próprio coração. A oração que agrada a Deus não é só aquela oração de quem cumpre os mandamentos de forma exterior, mas que não os vive na intimidade do coração. Se nós chamamos a Deus de Pai, nós precisamos reconhecer que somos irmãos. Mas como é que fica isso? Nós vivenciamos essa fraternidade no nosso dia a dia? O fariseu representa a pessoa que confia na própria justiça. Afinal de contas, ele é um bom cumpridor de todos os mandamentos, inclusive do pagamento do dízimo. Sua oração não é dialogal. Em nenhum momento ele dialoga com Deus, mas ele apenas apresenta uma relação dos seus méritos, uma relação das boas coisas que ele fez. Não é dialogal, não é encontro, é um monólogo, uma autoexaltação. É interessante como que às vezes numa conversa com uma pessoa, ela começa a colocar ali os seus méritos, porque eu faço isso, porque eu fiz isso, né? E nas nossas comunidades, nós encontramos também pessoas assim. Quando vão dizer alguma coisa, dizem, porque na festa eu fiz. Não foi você que fez, mas foi a comunidade que fez. Alguém que faz uma doação e diz assim, eu construí essa igreja. Não foi você que construiu, é a comunidade que constrói. E quando nós temos essa autoexultação dentro de nós, somos incapazes de acolher o amor e a misericórdia de Deus. Numa síntese dessa parábola, nós podemos ver que o fariseu vê Deus como alguém a quem se presta contas. O que ele fez? Ele trouxe ali os seus méritos, apresentando diante de Deus, fazendo uma relação das suas boas obras. Mas ele não faz isso à toa. Ele exige uma recompensa. Quantas vezes o que nós queremos também é isso? Exigir da parte de Deus uma recompensa, afinal de contas, eu levantei de madrugada, eu rezei, eu fiz as minhas orações, eu cumpri as minhas tarefas. E por que Deus não me atende? Por que Deus não corresponde àquilo que espero? O publicano vê Deus como um pai misericordioso. O publicano tem uma atitude completamente diferente do fariseu. Ele se apresenta diante de Deus com as mãos vazias das suas obras, mas cheias de arrependimento. Ele, de joelhos, ele se coloca ali na posição de alguém que reconhece, que se humilha, que está humilhado por causa dos seus pecados e pede a misericórdia de Deus. Ele está diante de quem pode dar a ele essa recompensa. E por isso, a palavra dele é: tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque eu reconheço a minha realidade. Essas duas figuras, a figura do publicano, que se humilha, e do fariseu, que se exalta, elas nos mostram um risco muito grande que acontece nos nossos dias, que é o da dessacralização da fé. Pessoas santas demais dentro da igreja, mas que fora da igreja vivem uma vida mundana.
Pessoas que assumem uma aparência de santidade pelos gestos, pelas vestes, pelas palavras, mas que no cotidiano da vida, nas coisas comuns da vida, da família, da escola, do trabalho, mostram uma outra coisa. Somos muito aparentemente religiosos, mas na prática vivemos uma vida desacralizada. E aí, os riscos disso, as consequências disso, podem ser vistas a olho nu, em todos os lugares. Por quê? Porque damos um contra-testemunho daquilo que é a fé proclamada. Se vive uma falsa religiosidade, uma religiosidade farisaica, uma religiosidade de pessoas que dizem temer a Deus na igreja, mas que não cumprem isso no seu dia a dia. É possível viver longe de Deus quando estamos cheios de nós mesmos. E assim é a vida daquele publicano. Cheio de si mesmo, ele está vazio de Deus. Cheio de si mesmo, ele não consegue se preencher da graça de Deus, ou porque ele não precisa dessa graça de Deus. A justificação do publicano, ela acontece fora do templo. E Jesus aqui diz uma coisa muito séria. Este voltou para casa justificado. Ou seja, não basta ir ao templo para ser justificado. É preciso viver de acordo com a palavra de Deus para ser justificado. O religioso exemplar em contraste com o pecador declarado. E essa é a nossa realidade. Nós podemos ser religiosos exemplar sem essa consciência de pecadores que buscam a misericórdia de Deus. Quem tem ouvidos, ouça.